Como ser menos a pessoa que corta quem está falando? Como ser menos a pessoa que corta quem está falando? A primeira coisa que você precisa trabalhar é a atenção, tá? É atenção. Atenção sobre a pessoa. Atenção no outro. É a gente parar de prestar tanta atenção na gente, quando a gente está falando, porque a nossa fala sempre é mais importante, né? O que a gente fala é mais importante. E é natural isso. O que a gente fala é mais importante, porque é meu instinto de sobrevivência. Eu sou mais importante do que você. E é natural isso, tá tudo bem. Só que pra gente romper essa barreira, pra gente começar a prestar mais atenção no outro, a gente tem que trabalhar empatia. Tem que trabalhar de, opa, se colocar no lugar do outro. E essa atenção não é uma atenção, ah, nossa, olha que bonita essa pessoa que tá falando. É uma atenção com um objetivo. Por exemplo, vocês, acho que nesse aspecto que você está perguntando aqui é com relação ao podcast. E é um podcast de entrevista. Então a tua atenção pode estar muito mais voltada para o enredo do podcast, para será que o público vai gostar disso? Será que o público está gostando? Será que está dinâmico? Será que está chato? Será que está monótono? E você para de prestar atenção na pessoa. Para de prestar atenção na história dela. Sabe? Então é uma questão mesmo genuína, digamos assim, de você, opa, deixa eu entender um pouquinho mais dessa tua história. E não tem problema do episódio ficar com 20 horas. Depois você vai sofrer para editar, mas você corta depois coisas que você não quer, sabe? Se principalmente o episódio de vocês é coisa para cortar. E como que isso funciona pro dia a dia, né? No dia a dia a gente não consegue cortar. Eu digo assim, se a pessoa quer me ver conversando por 2 horas, ela não fala nada para mim. Cara, digamos, você quer ligar para mim, quer falar comigo por 2 horas, se eu tiver tempo livre, eu vou falar por 2 horas. Só você não falar nada, você fala assim, eu preciso falar com você. Preciso falar com você. E aí você me liga, a gente vai ficar por 2 horas conversando. Porque eu gosto de falar, a gente vai ir para vários assuntos e tudo mais. Agora, se você quer falar comigo direcionado, você fala assim, Elisão, eu preciso falar com você sobre tal coisa. Cara, a gente vai ser muito incisivo em cima daquilo, vai ser direto, vai ser pum, direto, sabe? Então, como isso se atrela a essa tua pergunta? É você pensar diretamente no enredo daquilo que você quer. Por exemplo, ok, a pessoa vai contar a história dela sobre como que ela chegou em tal lugar. Tá bom, vou prestar atenção em todos os detalhes disso. Prestar atenção para não prestar mais atenção nas coisas futuras. Deixa o futuro para lá. Presta atenção no momento que a pessoa está falando com você. Isso funciona muito para uma história. Quando você está assistindo um filme, você realmente quer saber o que aconteceu, o que vai acontecer no final, mas você não fica pensando no final. Você está querendo entender como eles vão chegar até lá. O como é mais importante do que o que. O que aconteceu no final, tal coisa. Então é que nem se alguém te dá o final, se alguém fala assim o final, te dá spoiler do final, você vai ficar o tempo todo pensando em que momento aquele final vai chegar, em que momento aquilo vai acontecer. E não é legal isso. Pelo menos eu não gosto. Eu não gosto de spoiler. Eu gosto de ir absorvendo a história com um ponto de vista único ali, sabe? Então, dê atenção para a pessoa dessa forma. Respeite cada passo do processo de uma história, por exemplo. Sabe? Então, você está conversando com a pessoa e existem várias ferramentas, é lógico, para a gente se mostrar mais interessado, porque às vezes não é uma coisa nossa, né? Tem gente que tem dificuldade mesmo com empatia, tem coisa que não é uma coisa nossa. E já pelo contrário, a pessoa que tem muita empatia, ela tende a ser muito cortada. Porque ela não tem tanto posicionamento, ela não tem tanta entonação, ela não tem tanta firmeza. E firmeza não é ser bruto, não é ser ignorante. É firmeza naquilo que tá falando. Eu tô falando com firmeza aqui. Mas eu não tô sendo bruto, ignorante. Eu tô pegando de uma forma leve, tranquila, sabe? Então, é ter um pouquinho mais de firmeza mesmo. E agora, nesse caso aí, ter mais firmeza é o caso da pessoa que é muito genuíno, né? Aquela pessoa que tá sempre doando, aquela pessoa boazinha. Tá tudo bem se me cortar? Não tem problema. Mas, nesse caso, sendo direto ao ponto aqui para essa pergunta, trabalhe a atenção, e atenção sobre a pessoa, sobre a história que ela tá te contando. E esquece as outras coisas. Isso vai te fazer se interessar de verdade pela pessoa. Tá bom?